Reiniciando agora o vídeo do Pão de Lote. Na segunda parte, vamos curtir muito o topo do Morro do Pão de Lote. Ele é muito bonito. Sempre é muito bom poder estar aqui de novo, observando esta imagem em vídeo, em foto, de 360 graus, aqui do topo do Morro Pão de Lote. Também é muito bom saber que muitas pessoas e muitos amigos também compartilham esta mesma ideia e que também adoram ver um belo de um pôr do sol. Ô Cebola! Oi! 5h28. 28, tá quase na hora, virou bola, hein? Ele já virou bola. É, então. Foi ali pro Bloco do Sol. O drone podia lá buscar o parapente. Ai, que preguiça. Falta O boné agora em cima lá. Falta o bonezinho. Agora que vocês comeram hoje, vocês trouxeram, Acho que não vai ser rápido. eu tô com o celular também. Eu também tô com o celular. Deixa eu ligar. Amor! Me dá a lanterna! Parece que alguns amigos bichos também adoram esta ideia. Vou querer uma foto dessa aí depois, hein? Na verdade não é bem foto, eu faço virar foto no computador que eu filme. Você filma? As fotos dela não são muito boas. Ah, aí você dá, tipo, você dá um print no computador grosseiramente? É isso? Eu dou um print e daí vira foto. É, legal. Ó, o casalzinho presenteou legal. É? Agora que estamos bem acomodados aqui no topo do Morro Pão de Lote, curtindo todas estas paisagens, conforme os mirantes que este topo do Morro Pão de Lote acaba nos proporcionando. Nós temos aqui que fazer um drible nos ventos e ficar no local onde haja menos vento. Vamos conhecer desse modo, com esse drible, vamos dizer assim, alguns pontos gerais das paisagens que nós temos ao redor, e depois vamos conhecer alguns pontos específicos, alguns locais específicos destas mesmas paisagens. Vamos aos aspectos gerais, aos pontos gerais então, de nossas paisagens. Vamos conhecer como que é esta foto, este vídeo de 360 graus, que não tem como ser feito apenas de um ponto do Morro Pão de Lote,
do topo do Morro Pão de Lote. Vamos ter que fazê-lo dos vários mirantes que nos proporcionem uma visão melhor, conforme os ventos e conforme o melhor ponto de vista destas paisagens. Começamos pelo ponto mais alto do topo do Morro Pão de Lote. E aí vemos a Serra da Baitaca, que se inicia por uma pedreira que não sabemos se já está desativada ou não. E ao fundo há um conjunto de serras que termina no Marumbi e começa pelo Morro do Canal. A vegetação balançando nos mostra que o vento estava muito forte nesse dia, mas a Serra Azul e o conjunto do Marumbi nos parecem intocáveis no horizonte. O litoral nos aparece muito bonito daqui, com suas ilhas, cidades e suas entradas no continente que fazem lembrar fiordes europeus, um visual muito legal. O azul também nos aparece em várias tonalidades na Serra da Farinha Seca e nos morros próximos ao Pico Paraná. É outro visual muito fantástico daqui. Até que chegamos ao Anhangava e a sua bela mata, área verde, que vemos daqui com sua majestade. E finalmente já chegamos junto com isso ao Planalto e as cidades do Planalto, começando por Campina Grande do Sul, Quatro Barras. Temos também este fantástico visual da barragem do Iraí, com Pinhais, com Piraquara e Curitiba ao fundo. Visual fantástico. Quatro Barras, Piraquara, São José dos Pinhais vão nos mostrando muitas áreas verdes, mais uma parte desse visual fantástico. Dá para ver alguma coisa, algumas pontas da barragem Piraquara 2. Fantástico. Finalizamos nossa foto-vídeo de 360 graus, chegando de novo na pedreira, que não sabemos se está desativada ou não. E novamente na Serra da Baitaca, próximo aqui ao Pão de Lote e ao Morro do Canal ao fundo. Vamos começar pelo nosso litoral. Vamos ver alguns pontos específicos deste litoral. E a primeira coisa que descobrimos
é que as nuvens acabam tampando muitos dos nossos locais do litoral, sejam as cidades, sejam as ilhas e quaisquer outros locais. Mesmo assim, conseguimos ver algum vulto da Ilha do Mel atrás desses navios e da cidade de Paranaguá. Mas do topo do Olimpo do Marumbi, eu já consegui imagens mais nítidas, tanto da Ilha do Mel, quanto da Ilha das Peças. Esta é a Ilha do Mel. Esta é a Ilha das Peças. Por isso, ainda continuarei tentando conseguir o mesmo, tanto do Anhangava quanto do Morro Pão de Lote. Quero ver se consigo essas imagens assim, bem nítidas. Mas isso não deve nos impedir de curtir o que é possível filmar e captar. Por exemplo, paisagens das cidades de Paranaguá, Antonina, Pontal do Paraná e até um pouco de Guaraqueçaba. Às vezes, o litoral nos mostra um azulado no horizonte muito bonito e vemos Paranaguá neste horizonte azul. Neste azul também vemos Pontal do Paraná. Vemos também Morretes. Se vemos Paranaguá, por que não ver também Antonina? Vamos com a nossa câmera mais para a esquerda e aí vamos ver algumas massas de terra invadindo o mar, e essas massas são da cidade de Antonina. E também aparece ao fundo o vulto bem pouco visível daqui da Ilha das Peças. Também podemos ter o prazer de ver esta serra azulada que nós conhecemos como Serra do Itaqui. Aliás, é um visual bem raro, porque normalmente esta Serra do Itaqui está coberta por nuvens aqui do litoral, ou bastante ofuscada por causa da maresia. A mesma maresia, ou às vezes a poluição, que trancam a visão também para vermos a Ilha das Peças
e a Ilha do Mel. Ou seja, não podemos deixar de admirar e curtir este visual azul. Também não podemos deixar de curtir este belo visual das massas de terra de Guaraqueçaba, da bela cidade de Guaraqueçaba. E um pouco também do que sobrou do vulto da Ilha das Peças, que aqui eles aparecem um pouquinho mais claro. Mas queremos também esta mesma claridade, esta mesma definição, quando quisermos ver a Ilha do Mel. Ainda que as condições climáticas do horizonte que proporcione isso sejam bem difíceis e raras. Agora é hora de observarmos alguns pontos específicos das montanhas. Aqui do Morro Pão de Lote, quando olhamos no horizonte, olhamos que embaixo do conjunto Marumbi existe alguma clareira no meio da mata, daqui do Morro Pão de Lote até lá. Quanto mais vamos aproximando a focalização da filmadora na direção destas clareiras, percebemos que haverá uma casa e uma cachoeira no nosso horizonte. Do lado esquerdo temos a Casa do Ipiranga. Aqui é onde, conforme conta para nós a história, a tradição, Dom Pedro II passou algum momento por aqui. E ao lado, as cachoeiras do Ipiranga, que fazem parte do conjunto onde Dom Pedro transitou. E quando houve a inauguração da ferrovia que liga Paranaguá a Curitiba. Quando descemos o caminho de Itupava, ou subimos o caminho de Itupava, saindo de Morretes, de Porto de Cima em Morretes, passamos por esta casa, a Casa do Ipiranga, que hoje está bastante danificada, né? É um patrimônio público, né? E histórico, que deveria ser preservado, mas hoje temos apenas ruínas desta casa que era muito bonita quando de sua inauguração e até alguns anos atrás. Antes de ser privatizada a ferrovia, a rede ferroviária tratava de preservar este patrimônio histórico. Atualmente ela está mais abandonada, essa casa. E aqui as cachoeiras do Ipiranga. Aqui muita gente já acampou e tem boas recordações desse canto, deste lugar. Realmente é uma vista muito bonita e podemos ver que daqui a gente consegue perceber a linha do trem, a ponte por onde o trem passa. Atualmente o IAT não permite acampamentos no Ipiranga. Ficamos observando daqui o local onde fica a ponte, e ali há um local onde o pessoal gosta muito de pular, os que sabem nadar bem, num lugar que eles chamam de Garganta do Diabo. Sempre é um local perigoso, tem que saber muito bem o que está fazendo, porque conforme o local da cachoeira, onde caia, no mergulho, há perigo de que as águas sejam mais fortes do que a própria força de quem está mergulhando ou nadando. E aí a pessoa pode correr um risco de ter um caminho sem volta. Tem que tomar cuidado quando visita as cachoeiras do Ipiranga.
Junto com a construção da ferrovia que liga Paranaguá a Curitiba, gradualmente nasceu algo que a gente chama de montanhismo. Veio para o Brasil e o Marumbi foi o local onde este esporte tão saudável começou a ser praticado. Por isso, quando observamos esse conjunto de morros chamado Marumbi, nós devemos entender que estamos voltando, reativando esse esporte chamado montanhismo muito saudável. E aí, sempre ficamos com vontade de voltar a andar por estes morros, por essas trilhas, e vamos ver o que é possível identificar daqui de cima, do topo do Morro Pão de Lote. Este é o ponto mais alto do conjunto Marumbi. Nós chamamos de Olimpo. E realmente daqui ele nos aparece com toda a sua majestade. Há duas trilhas autorizadas atualmente pelo IAT para subir até ele. A trilha que vemos daqui mais diretamente é a trilha branca, que é bem frontal aqui ao Morro Pão de Lote. Ela é a mais íngreme e especialmente na primavera e no verão, ela pode apresentar um obstáculo no rio que passa pela Cachoeira dos Marubinistas, porque às vezes ele transborda conforme a quantidade de chuvas, e aí torna impossível a volta ou a subida mesmo. Prints de alguns morros. Para chegar ou para descer o Olimpo, há uma trilha diferente da branca, que passa por todos esses morros que estamos vendo nesse momento. E, apesar de ser uma trilha bem mais longa, passar por pelo menos 4 morros, é uma trilha que é considerada menos íngreme. E, no caso, especialmente na primavera e no verão, ela é considerada uma trilha com menos riscos, pois não haverá risco de transbordamento de algum rio. Então é considerado que, especialmente na primavera e no verão, é considerado de subir primeiro pela branca, trilha branca, e descer pela trilha vermelha. Esta ondulação mais longa nós denominamos de gigante. É um morro que faz parte da trilha vermelha, né? E bem ao lado dele nós percebemos uma pequena ponta, um morro muito pequeno, ao menos daqui nos aparece muito pequeno, que é denominado Ponta do Tigre. Estes dois morros fazem parte da trilha vermelha e sempre é uma aventura interessante descer por eles pela trilha vermelha ou subir. Prints de alguns morros. Bem destacado agora do lado direito da nossa imagem, do nosso vídeo, está o morro que nós conhecemos como Morro Esfinge. Ele já não faz parte da trilha vermelha, mas fica bem ao lado dela. E já é assim uma trilha para chegar ao Morro da Esfinge, uma trilha bem mais complicada e feita mais para quem já tem uma experiência muito maior com montanhismo, e com escalada, e com várias técnicas para poder subir e chegar até o topo desse morro, que daqui nos aparece muito, mas muito bonita. Prints de alguns morros.
E do lado esquerdo da nossa tela, do nosso vídeo, o que nós temos é agora um morro que faz parte da Trilha Vermelha. E é o Morro Abrolhos. E, na verdade, a gente passa embaixo dele, no pé dele, e a gente pode aproveitar a aventura para subir até ele. E aí voltarmos para a estação do Marumbi, onde nós podemos acampar ou podemos deixar o carro em alguma casa que fique numa estrada chamada Estrada Engenheiro Lang, para vir a pé até estes morros, seja o Abrolhos, seja a Ponta do Tigre ou quaisquer outros morros desse belo conjunto de montanhas que é chamado Marumbi. E ao lado do Abrolhos nós temos o Parque do Linneu, que é um conjunto de várias trilhas e de morros. Prints de alguns morros. A este conjunto de serras todo, nós denominamos Serra da Farinha Seca. Aqui é onde fica ao menos 3 morros mais conhecidos meus, que seria o Morro Mãe Catira, o Morro do Sete e o Morro do Polegar. Este morro, com estas 2 torres, nós denominamos Morro do Siririca. Este nós conseguimos ver aqui do Morro Pão de Lote, assim como podemos ver do Morro Anhangava. Há outros morros que vemos no Anhangava, mas que aqui, como o Morro Pão de Lote, já é um morro que fica numa outra localização. Para nós aqui do Morro Pão de Lote, estes outros morros aparecem escondidos. Mas então, pelo menos curtamos aqueles morros que podemos ver daqui. E o Morro Siririca é um deles. E aqui vemos agora, do topo do Morro Pão de Lote, vemos o Pico Paraná, o ponto mais alto da região sul do Brasil. Felizmente podemos vê-lo daqui e do Anhangava. E realmente sempre é bom destacar sua majestade no horizonte, né? Podemos ver bem daqui que ele é um conjunto de 3 morros. Aparece daqui como conjunto de 3 morros. Não é possível ver União, que fica no meio, bem do ladinho do Pico Paraná. O que nós podemos ver daqui é do lado direito, um morro bem baixinho, pontudo, que a gente chama de Morro Tutipiá. No meio, o mais alto, que é o Pico Paraná. E do lado dele, o morro que está começando a ser encoberto por alguma nuvem agora, que a gente chama de Ibitiraquiri, que é o morro mais arredondado. E este morro que dá nome à serra, é aí onde fica o Pico Paraná, que é a Serra do Ibitiraquiri. Prints de alguns morros. E bem do lado do nosso vídeo, da nossa filmadora agora, temos o chamado Morro Caratuva, que é o segundo ponto mais alto do sul do Brasil. Daqui nos aparece com algum morro embaixo dele, meio bem escondido, mas muito bem escondido, que é o Morro Itapiroca. E é um outro local onde podemos visitar de novo. Para quem já foi, é claro. Quem ainda não foi, sempre fica olhando,
e se preparando para ir, se inspirando para ir. Prints de alguns morros. E agora aparece para nós esses dois morros, duas curvaturas bem bonitas no horizonte. A mais, vamos dizer assim, cheia, nós denominamos Morro Camapuã. E daqui nós podemos ver legal alguma coisa de sua subida, que é uma subida bem íngreme, e que leva mais ou menos 1 hora nesse trecho que podemos ver iluminado pelo sol. Do lado dele, escondido em parte de uma sombra, está o Morro Tucum, que já é uma curva um pouquinho mais fechada e mais alta do que o Morro Camapuã. E a curvinha bem pequena, que a gente vê bem do lado esquerdo do nosso vídeo, nós denominamos de Morro Camacuã. Todos esses morros, desde o Morro Camapuã, o Camacuã e o Tucum, suas trilhas começam num local que a gente chama de Chácara da Bolinha, ou do Bolinha. Na verdade, correta é denominar da Bolinha, que era uma cachorrinha que sempre acompanhava os viajantes há muitos anos atrás. Os montanhistas sempre tinham a agradável companhia da cachorrinha. Prints de alguns morros. E esse belo conjunto azul do nosso horizonte que aparece para nós agora aqui do topo do Morro Pão de Lote, nós denominamos de Serra do Capivari. Na verdade é um conjunto de 4 morros que tem o mesmo nome de Capivari e que um dia eu haverei de visitar, porque lá eu não conheço ainda, mas muitos companheiros e companheiras, amigos e amigas que já foram lá me aconselharam que eu vá e apareça por lá, porque o visual de lá é muito bonito. Prints de alguns morros. E bem ao nosso lado aqui do Morro Pão de Lote, estamos aí agora com a Anhangava, o morro do qual fizemos vídeo anterior, quando conhecemos um pouco do Morro do Anhangava e de algumas curiosidades sobre os locais que podem ser vistos do seu topo, bem como da sua trilha, algumas curiosidades sobre a sua trilha. Foi o vídeo anterior, e que daqui nos aparece bem verde, sem rochas e com um visual bem diferente do que somos acostumados a ver quando estamos para o lado do continente. Vistos mais aqui como se fosse do litoral, nós vemos um morro bem mais verde, aliás, como é característica de todos os morros. Assim como o Marumbi e outros morros, que aparecem cheios de pedras quando olhamos do continente, quando olhamos do litoral, eles nos aparecem verdes, cheios de mata. Ao longe, no nosso horizonte, daqui do Morro Pão de Lote, também podemos avistar o Morro do Canal. O Morro do Canal
fica em Piraquara. O Morro do Canal também fica bem ao lado da barragem de Piraquara. E também podemos ver bem embaixo dele, encalacrado no meio da mata, vemos o Morro do Vigia. Prints de alguns morros. Por último, agora vamos conhecer alguns pontos bem específicos do Planalto. Algumas cidades aqui da região metropolitana de Curitiba e a própria Curitiba, que nós podemos ver aqui do topo do Morro Pão de Lote. Vamos a estes pontos específicos, a estas cidades, agora vistas individualmente. Aqui é onde fica o centro de Curitiba, que para nós, daqui do topo do Morro Pão de Lote, também do Anhangava, sempre será um horizonte que vai nos aparecer ao fundo. Este é o centro de Piraquara, visto aqui do topo do Morro Pão de Lote. Este é o bairro Planta Teodoro, que também fica em Piraquara. Este é o bairro Borda do Campo, que é um distrito de 4 Barras. E este casaril é parte do distrito Borda do Campo, em 4 Barras. Daqui, bem menos frontal do que o vemos quando o observamos do Morro Anhangava. E esta área, temos um pouco de 4 Barras e um pouco de Campina Grande do Sul, que dividem espaço neste grande território, que um dia já foi todo ele de Curitiba. E perto aqui da barragem do Iraí, sempre dividem espaços as cidades de Piraquara e de Pinhais. E neste horizonte, onde vemos alguma ponta do que deve de ser a barragem de Piraquara 2, nós vemos Piraquara e São José dos Pinhais dividindo seus espaços. Estas devem ser as pontas da barragem de Piraquara 2. Vemos um espaço onde fica difícil de identificar também onde termina Piraquara, onde começa São José dos Pinhais. O horizonte não tem fronteiras necessariamente.
à noite, na trilha do Itupava, Pão de Lote, nesse trecho curto até o Pão de Lote, devemos tomar cuidado, assim como tomamos cuidado na trilha do Anhangava e em quaisquer outras trilhas. Como eu já mencionei no outro vídeo do Anhangava, quais materiais são interessantes para trazer aqui para trilhas do Anhangava, Pão de Lote e Itupava, acredito que não precisarei repetir aqui. Só não mencionei materiais para acampamento, porque no Anhangava, no Itupava e no Morro Pão de Lote é proibido acampar. Quando eu for no Pico Paraná, no Morro Siririca, no Morro Camapuã e em outros morros onde é possível acampar, então eu falarei de equipamentos que seriam interessantes para que levemos quando formos acampar. E nos despedimos do Pão de Lote com esta bela lua nova se encaminhando para a lua crescente. Nunca esquecendo de voltar os olhos para a trilha. E ela está aqui, nesta ponte, que é típica do caminho do Itupava. Vamos passar por ela agora à noite. Mesmo sendo fácil a trilha, sempre o cuidado é o que importa, seja qual trilha for, seja no Anhangava, seja aqui no Itupava. Montanhas e trilhas foram feitas para que sejam respeitadas sempre. Aí, atravessada a ponte, sem incidentes, sem surpresas, hora de voltar para casa.